E hoje a pauta, né, o tópico nosso aqui é a falsidade e a mentira. Que a Bíblia condena, né? A gente vai ver que a palavra de Deus condena e vai ver também que tem muita gente, inclusive crente, né, cristão, que acha que não, fica tudo certo, uma mentirinha aqui e ali não faz mal nenhum, não tem problema, né? É quase como aquela história de pecadinho e pecadão. E quando a gente fala de mentira, eu quero assim, a gente vai colocar a definição, né, a respeito desse tema, mas já queria começar falando sobre a questão do mentiroso em si, né? A pessoa que pratica a mentira, torna isso muitas vezes um hábito tão frequente que ele passa a acreditar, né? Ele passa a acreditar naquilo que ele diz, na mentira que ele diz. E há quem diga, né? Alguém escreveu uma frase que diz que o pior mentiroso é aquele que mente para si mesmo e acredita. Então, debaixo desse tema, nós vamos discutir ele aqui um pouco, lembrando que o nosso discipulado é interativo. Você pode interromper a qualquer momento aí, fazer as suas colocações e também tirando as dúvidas, né? Então vamos lá. Primeiramente, uma definição do que vem a ser a mentira, pelo dicionário, né? A mentira, ela pode tornar a consciência de muitos cristãos insensível e debilitada com relação ao pecado, a esse pecado da mentira. Existem muitas pessoas crentes que creem que não se pode viver sem mentira. A mentira é um ato de covardia para não enfrentar a realidade, né? Então, já começa errado porque, primeiro, a gente vai ver que quebra um mandamento de Deus. Segundo, é um ato de covardia, ou seja, a mentira ela entra numa brecha aí da falta de coragem, né? Quando a pessoa não tem a coragem de chegar e dizer a verdade, ela acaba usando desse artifício, que é a mentira. E só por praticar esse ato de covardia, ela já está aí indo contra as leis de Deus, né? Contra as Escrituras. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor ele não nos deu espírito de covardia, mas espírito de coragem, né? De poder, de amor, de moderação. Então, já começa errado, já começa torto o negócio. O homem, ele se justifica ao mentir. Considera que as mentiras são piedosas, ou por necessidade, ou ainda para evitar problemas maiores. Justificativas essas aí, ilusórias, né? E sem fundamentos. Pois a falsidade e a mentira são imorais e contrárias à conduta que Deus requer do homem. Então, só para introduzir o assunto, a mentira ela está errada em todos os aspectos, né? Tanto quanto, se a gente colocar assim, a mentira que é falada, a mentira que é vivida, porque nem sempre a mentira ela trata do uso das palavras, né? Não, às vezes a pessoa não precisa necessariamente usar de palavras para ela mentir, para ela ser uma pessoa mentirosa. Às vezes na omissão também, no silêncio, ela pode mentir por não responder, ela pode mentir também de uma forma oculta naquilo que ela faz, Marcelo. Então, essa pessoa, ela, na forma, mesmo calada, né, ela pode estar vivendo uma mentira. Ela pode ser, na verdade, a própria mentira. A vida dela, que ela demonstra para os outros, aquilo que ela passa, né, para as pessoas, na verdade, não é quem ela é. Então, a gente vai ver que a mentira, ela está ligada à falsidade. Então, a mentira, geralmente, ela tem uma expressão externa, para fora de nós, né? E a falsidade, ela tem raízes internas aí. Quando eu me apresento com falsidade para as pessoas, não demonstrando realmente aquilo que eu sou, ou aquilo que eu estou sentindo, ou aquilo que eu estou pensando, tudo isso acaba né, caindo aí dentro da falsidade e da mentira. Então, assim, é um negócio muito sério, né? Primeiro porque Deus condena, segundo, porque essa condenação, ela vai incidir não apenas em pecado, como a gente vai ver, mas a mentira, a falsidade, a mentira aí, incide também em iniquidade quando ela se torna uma prática constante, que a pessoa já não se arrepende mais, fica normal, né? Fica natural para ela mentir. E aí o pior de tudo é que representa também uma transgressão das leis de Deus, como a gente vai poder acompanhar aqui também. Então, é grave. Esse assunto, assim, realmente ele é bem apimentado, né? Porque a gente vai ver que os textos são fortes e que a prática dele não é pequena. Não é algo, né, que está fora da igreja, que está fora da vida de muitos cristãos, mas que é encontrado dentro, inclusive, das igrejas, inclusive dentro, até mesmo no meio de lideranças, como a gente vê, né, que usam de mentira, de falsidade, para poder arrecadar mais recursos, para poder se promover sobre a posição que tem. Então vamos lá. Continuando nessa parte da definição, né, introdutória ainda, mentira também pode ser considerado uma manifestação contrária à verdade. Então tudo que não representa a verdade
a gente pode considerar que é mentira ou tem falsidade envolvida nisso. Lembrando que nós vivemos pela verdade, para a verdade, né? E temos conhecido essa verdade. Verdade é essa que nos liberta de todas essas coisas que nós estamos estudando aí, os 10 mais, né? Os 10 pecados mais presentes ou áreas mais presentes na vida das pessoas hoje em dia. Então, a manifestação contrária à verdade, cuja essência é o engano e cuja gravidade se mede segundo o egoísmo ou a maldade que encerra. Então, quer dizer, a gente falou no encontro passado, né, sobre a questão das palavras perversas, pervertidas, daquilo que sai da boca. Aí colocamos alguns textos e tudo mais, onde Jesus, por exemplo, ele esclarece que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. E a mentira está dentro desse contexto também. Quando a gente usa a nossa boca como uma fonte, né, de verdade, de vida, de coisas boas, coisas que edificam, que enriquecem a vida do próximo ou toda a sociedade à nossa volta, nós estamos aí emprestando a nossa boca para Deus. Por outro lado, quando a gente usa a mesma boca, né, que tem no coração, olha ali, ó, egoísmo, maldade, né, isso daí vai agravar a situação, engano, né, isso aí agrava a situação por quê? Porque quando sai pela boca é que já existe raiz lá dentro, né, já está enraizado no coração, a boca fala do que está cheio o coração, e quando o coração está cheio dessa falta da verdade, né, está em trevas ainda, a mentira reina. E quando a mentira reina, a gente vai ver que a sentença é pesada, né? Então, a mentira a gente tem que estar muito atento a ela, porque ela está ligada ao assunto da semana passada. Ela vai estar muito ligada porque ela entra aí na questão do domínio da língua, né, que Tiago nos ensina, que a gente precisa aprender a dominar sobre a nossa língua. Então, aquela questão da ira também, da semana retrasada, né, as 2 semanas anteriores, elas vão ter uma raizinha aí para poder surgir a mentira. Quando a gente falou também da ira, né, da raiva e da ira, porque isso também pode causar situações onde a mentira passa a ser o recurso ali utilizado, o artifício para poder, né, resolver, encobrir uma situação. Então a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, não agrada a Deus, né? A palavra de Deus, a gente vai mais para frente, vai aparecer o versículo, mas a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Então, toda vez que a pessoa mente, ela está saindo da posição de filho de Deus e entrando debaixo de uma posição de filho do diabo. E nós não queremos ser filhos do diabo, né? Não foi para isso que Jesus morreu na cruz, não foi para isso que ele pagou o preço que pagou. Então, na verdade, nós queremos viver na luz. Por isso, esse assunto aí é importante. Dentro desse contexto, né? Eu já disse aqui, volto a dizer que o segundo módulo, ele é muito forte, muito assim, voltado para a área de libertação, para nos auxiliar através desses estudos a reconhecer, à luz da palavra, né, falhas, erros, né? Não vou pedir para quem mentiu hoje levantar a mão não, que vai ficar feio, mas, né, faz uma análise aí, dá uma sondada no seu coração, né, esquadrinha aí, vê se de repente não foi o caso, hoje mesmo, de você ter ali faltado com a verdade em alguma situação, porque chegou atrasado no trabalho, né, uma situação ali no seu dia, e você usou desse artifício aí, naquele instante, você saiu da luz e deu uma pisadinha nas trevas, né? Uma mentirinha aqui só para resolver. Então isso daqui que a gente está estudando, gente, todo esse estudo, as mensagens que são ministradas nos cultos, aquilo que você, né, lê através das escrituras, ouve através da Bíblia, de pregação do Evangelho e tudo mais, tudo isso tem que nos confrontar, né? Então não adianta só a gente ouvir, estudar, olhar e não trazer para dentro de nós. Então toda vez que a gente pega um tema como esse, a gente tem que olhar à luz das escrituras e desse estudo para dentro de nós, ver se não estamos falhando, né, nessa área ou em qualquer uma dessas áreas que estão sendo colocadas aqui. Hoje nós estamos no 5º tema, faltam 5 ainda, são 10, né? Mas provavelmente, eu estava olhando, não vai levar 5 encontros, assim, os próximos, talvez em 3 encontros já elimina, né, essa parte do estudo, porque alguns assuntos, o material, o conteúdo, ele é um pouco menor. Mas vamos lá, seguindo então. Então, mentira, manifestação contrária à verdade. Olha a essência. Engano não tem nada a ver com Deus, né? Egoísmo não tem nada a ver com as coisas de Deus. Maldade, muito menos. Então, se fosse para colocar baseado nessa definição, colocar um tripé aí de sustentação, né? Seria essas 3 perninhas da mentira aí: engano, egoísmo e a maldade. Essa parte que vocês estão vendo em azul
ela traz alguns exemplos bíblicos que a gente vai começar a ver algumas situações. Está proibida pelo decálogo divino, né? Então, Êxodo 20:16, a gente tem os 10 mandamentos, onde Moisés recebe, né, a lei, e aí a gente até vai dar uma atenção especial para esse item que é a mentira, porque ele está dentro dos 10 mandamentos. Portanto, quando alguém mente, não está somente pecando. A gente vai falar disso já já. Um dos efeitos da conversão do cristianismo é deixar de mentir, né? Então, quando a pessoa se converte, ela muda de atitude, ela muda o coração baseado na palavra de Deus, na verdade, né, sai das trevas, entra na luz agora, e aí, nesse lugar, ela vai substituir a mentira pela verdade. Efésios 4:25, até deixei separado aqui, que eu estava lendo agora, meditando sobre alguns textos que a gente vai usar, na tradução da Bíblia Viva, tá, que eu estou lendo, diz assim: deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros uns dos outros, e quando mentimos uns aos outros, estamos fazendo mal a nós mesmos. Então a referência, né, ou a analogia que Paulo usa aqui em Efésios 4:25, faz aplicação ao corpo de Cristo, porque nós somos membros de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo, e sendo membros desse corpo, tudo que a gente faz, né, de mal para uma outra parte do corpo, para um outro membro, nós estamos ferindo a nós mesmos enquanto corpo de Cristo. Então, é a analogia do nosso próprio corpo, né, do corpo humano aí. Se você pegar e der um beliscão com a unha, aquele de unha, não aquele de dedo, sabe o de unha? O de unha dói mais, né? Se você der um beliscão lá na batata da sua perna, quem que vai sentir? O corpo. Não apenas a perna, mas o corpo sente, né? Todo o corpo tem uma reação porque houve uma parte do corpo, um membro que feriu o outro. Então, Paulo em Efésios está escrevendo exatamente sobre isso. A gente deve deixar de mentir, porque uma das consequências é que nós vamos estar ferindo o corpo de Cristo. E nós não queremos ferir o corpo daquele que é o nosso Senhor, né? Que é o cabeça. O corpo é dele, esse corpo é representado pela igreja, pelos membros que somos nós, e Paulo dá essa advertência. Então, primeiro, a mentira ela está proibida pelo decálogo, nos 10 mandamentos. Segundo, que Paulo coloca, a gente deve deixar de mentir, porque quando um membro mente, ele está ferindo outro membro do mesmo corpo. Então você está indo contra o corpo de Cristo. E outra situação, em algumas ocasiões se trata de meias verdades. Meia verdade é como a gente falar daquela história do pecadinho e do pecadão, né? Na verdade não existe pecadinho e pecadão, tudo é pecado aos olhos de Deus e à luz da palavra. E quando a gente fala da mentira, na verdade não existe meia verdade, existe mentira. Então, quando alguém trata, não, mas é só uma meia verdade, ali, um pedacinho de uma mentira, ela está se enganando mais uma vez. E a gente vê um exemplo aqui clássico, né? Quando Abraão, ele diz para Abimeleque que Sara, a sua esposa, era sua irmã. E a gente vai ver ali, ó, que ele não conta toda a verdade, né? Ele estava dizendo, é a chamada meia verdade. Ele disse, olha, ela é minha irmã, não sei se vocês vão lembrar da passagem, está lá em Gênesis 20, né? No verso 2 ele diz para o rei, ele fala, olha, eles entram na cidade dos cananeus e ele fica com medo, temendo porque Sara, né? Não sei se vocês lembram disso aí, mas Sara era uma mulher muito formosa, era uma mulher muito bonita para sua época, uma mulher com uma beleza, né, além da média, assim. E aí todos os homens já olharam para Sara e Abraão ficou com medo. Ele falou, ixi, vamos dar um jeito aqui, inventar uma coisa qualquer, achar uma saída, porque esses homens aí vão me matar para ficar com você. Então ele chega e diz para os homens, ele diz para o rei que Sara, ela é sua esposa. O que não é uma mentira completa, mas também não é uma verdade completa, né? Porque lá no verso 12 de Gênesis 20, ele vai esclarecer que Sara é meia-irmã por parte de pai, né? Então é uma chamada meia-verdade. Mas vamos entender uma coisa. Ele estava dizendo a verdade completa? Não. Então assim, a pastora estava dando uma dica aqui. Então olha só, ele chega e faz uma meia mentira, né? Meia verdade, meia mentira. Mas assim, não é uma verdade completa, porque ele não esclareceu a situação da sua irmandade com Sara, né? Meia irmã por parte de pai. Ele vai esclarecer isso depois, né? Que a coisa fica complicada, que a coisa fica feia.
mas ele não disse uma verdade completa e não disse uma mentira completa. Então é a chamada meia-verdade. Mas à luz da palavra, se nós formos olhar, ele mentiu, né? Porque não existe meia-verdade. Existe ou é verdade ou é mentira. Ou é luz ou são trevas. Amém? Aí tem toda uma situação, depois é interessante vocês lerem o texto, o capítulo todo de Gênesis 20, que a gente não tem esse tempo aqui, mas é bem interessante essa passagem. E uma coisa que chama a atenção também é que tempos depois, Abraão e Sara, eles concebem, né, o filho da promessa, que é Isaac. E quando Isaac... Que também mente, né? Oi? Que também E mente. também mente. Então, Isaac, ele pega a mesma mentira que o pai contou e ele conta a mesma mentira, né? Da mesma forma, reproduz aquilo que o pai fez em relação à sua esposa Rebeca. O que isso nos leva também a um entendimento nessa noite, a uma meditação. Tudo aquilo que os pais fazem em relação à mentira vai criar raiz no coração dos filhos e amanhã ou depois, né, lá na frente, ou até num curto espaço de tempo, vai acabar produzindo um fruto desagradável a Deus. Então, a mentira, ela começa, na verdade, dentro de casa, se a gente for observar. Né? Para muitas pessoas, a mentira começa já na infância, começa ali como um artifício, um meio de escapar de uma punição, de uma surra, de um castigo, né? de ser impedido ali de usar o videogame. Então, a criança já, desde cedo, ela tem, às vezes, esse apego a essa condição. Mas a questão é, onde a criança tirou isso? Né? De onde ela aprendeu isso? Primeiro, do modelo dentro de casa. Porque às vezes o próprio, né, pega um irmãozinho mentindo, ou o pai mentindo para a mãe mentindo para o pai. Né? E assim, primeiro modelo. Então, dentro de casa, modelos são muito importantes. Quando a palavra fala que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela vai andar, que ela deve andar segundo a palavra, ela já deve ser orientada a respeito da mentira. E aí até uma dica, né? A gente não está falando diretamente sobre a questão dos pais, mas já que entrou nessa parte aqui, o primeiro modelo dentro de casa, ele precisa ser corrigido. Então, se os pais têm o hábito de mentir, precisa haver uma correção da parte deles. E segundo, né, a questão da premiação, da contemplação aí, cada vez que a criança disser a verdade, né? Assim como existe uma punição para quando a criança mente e é descoberta, às vezes o pai vai dar uma surra, a mãe põe de castigo, né? Tira alguma coisa que ela gosta. Existe uma punição quando a mentira é descoberta, e o ditado popular diz que a mentira, ela tem perna curta, né? Ela não demora muito, aparece. E a Bíblia traduz isso dizendo que nada fica encoberto, mas que antes tudo virá à luz, né? Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus e Ele vai trazer à luz. Então, olha só, da maneira como há punição para mentira, né, uma dica, uma orientação, é que haja também uma recompensa pela verdade. Né, pela verdade que foi dita, quando assume o erro, quando chega e fala, não, fui eu que errei, fui eu que quebrei, fui eu que tirei do lugar. Né, seria importante estimular isso, através de algum tipo de recompensa, nem que seja uma palavra, né, de elogio, uma palavra de edificação, para poder reforçar isso no coração da criança. Então, primeiro, a mentira, ela tem essa raizinha aí, primeiro dentro da convivência no lar, depois com os amiguinhos, aí começa, né, relacionamentos fora, na escola, com os amigos, primos, parentes também. E aí tem uma raiz maior para isso, que a gente precisa também colocar aqui. Que a Bíblia diz assim, ó, que a maldade, né, a gente viu que uma das coisas ali nessa parte onde está escrito em verde, do tripé que eu representei ali, uma das coisas que dá fundamento, né, que dá base para surgir a mentira, é a maldade. E a palavra de Deus, ela afirma que a maldade está no coração do homem desde a sua meninice. Então a maldade não entra depois de grande. A maldade já está desde criança, desde menino, né? Desde a fase de meninice você vê crianças aprontando coisas assim que o adulto olha às vezes falando, nossa, de onde que tira essas ideias, né? Essa criatividade aí. E aí o maligno vai lá e põe também uma pitadinha do tempero dele para poder complicar um pouco mais. Ok? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida aí? Sugestão? Comentário? Chazinho? Então vamos para frente. Qualquer coisa pode levantar a mão aí. Então, ó, como aqui está falando também a questão do decálogo, né, dos 10 mandamentos, eu achei interessante a gente dar uma recordada. Porque se tem uma coisa que crente quase não sabe, ou esquece, né, e a gente precisa estar recordando com alguma frequência, são os 10 mandamentos.
Porque se a gente tem esse parâmetro, né, esse parâmetro foi dado pelo próprio Deus, né, o Criador, a gente precisa ter esses parâmetros para entender quando nós estamos transgredindo uma lei ou não. Então, só para recordar rapidinho aqui, né? Está aí os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei. Não terás outros deuses além do Senhor, não farás imagem de esculturas, né, não falarás o nome de Deus em vão, lembra-te do sábado, né, como um dia para santificar, honra teu pai e tua mãe, que aí também entra a questão da falsidade e da mentira, né, pegando um gancho aí do assunto dos filhos, porque quando o filho mente para o pai ou para a mãe, ele está desonrando o pai e mãe, né? A gente tem que não estar só preso no 9 ali não, no 5 também está interligado. Aí o 6, não matarás, não adulterarás, não roubarás e não mentirás, o 9, né? E o último ali também, não cobiçarás. Mas hoje nós estamos falando exclusivamente, ou mais especificamente, sobre esse item 9, que é o não mentirás ou não levantarás falso testemunho, porque todo falso testemunho consiste numa mentira, né? Então, quando alguém fala, eu vi o fulano fazer, eu vi o fulano pegar, eu vi acontecer isso, e na verdade não viu, ele está levantando um testemunho falso, o que tem raiz numa mentira. E aí acaba incorrendo na mesma coisa. E a gente vai ver que o fim do mentiroso não é bom, né? Então, de todas essas coisas que a gente trata aqui nessa parte do módulo 2 a respeito de libertação, a gente tem que lembrar que o caminho é arrepender-se, pedir perdão, confessar, né? Pedir perdão para Deus, e deixar essa prática, né? Deixar esse caminho. Lembrar aí que a gente precisa, né? Chegando mais gente aqui, tá, Glória? Seja bem-vindo aí. A Noemi, chegou, o Caio foi, voltou. Tá aí, né, Caio? Glória a Deus. Então, olha só. O que é importante a gente frisar desse aspecto aqui dos 10 mandamentos? Muitas igrejas pregam, né? Muitos crentes, muitas pessoas têm um entendimento, às vezes, não tem um entendimento completo, vou dizer assim, sobre a questão do pecado, iniquidade e transgressão. Então, ó, são 3 coisas: pecado, iniquidade, transgressão. E a gente precisa entender isso, né? No módulo 1, eu já coloquei essas questões, mas é sempre bom relembrar, porque são pontos assim que a gente precisa ter bem reforçado dentro do coração. Às vezes as pessoas acham assim, não, tudo é pecado, né? Se eu matar, é pecado. Se eu mentir, é pecado. Mas se eu só fizer uma coisinha leve, uma coisa, um pensamento, né? A respeito de alguém, um pensamento negativo, ruim a respeito de alguém, é pecado. Não deixa de ser, tá? Só que a gente precisa entender. O que é pecado? Primeiro, para chegar na transgressão que eu quero falar. Pecado é quando a gente está vivendo a palavra de Deus, buscando todos os dias não escorregar fora daquilo que as Escrituras colocam como parâmetros, daquilo que Deus espera de nós. Ou seja, a gente está caminhando numa vida de santificação todos os dias, buscando se santificar cada dia mais, viver, né, em retidão, consertando o nosso caráter, consertando a nossa conduta. Então a gente fala como Deus espera que a gente fale, a gente pensa como Deus espera que a gente pense, a gente age como Ele espera que a gente age, enfim, assim por diante. Quando a gente, tentando fazer tudo certo, dá uma escorregada, né, numa situação, num laço que o maligno colocou, ou por descuido mesmo, ou por fraqueza da carne, né, escorregou, deu aquele deslize e fez algo que era errado aos olhos de Deus e que você sabia que era errado aos olhos de Deus, inclusive. Ou mesmo não sabendo, continua sendo pecado. Então, pecado é quando você, a gente fala no módulo 1 sobre porta, caminho e o alvo é Cristo, né? Mais que ser o alvo, que o alvo ser Cristo, o nosso alvo não é apenas Ele, mas é viver com Ele na eternidade, né? O nosso lema lá de sempre. Então, quando a gente está olhando para o alvo, seguindo a Cristo, porque Ele é o modelo, Ele é a meta para nós alcançarmos, nos tornarmos como Ele. Esse é o objetivo. E tentando fazer isso, a gente escorrega, isso é pecado. Ok? Num segundo momento, esse pecado, para algumas pessoas, que ela cometeu por um deslize, ela se arrependeu, pediu perdão, se confessou, fez tudo o que tinha que fazer e voltou à presença. Só que agora, vamos imaginar que ela escorregou de novo. E aí ela levanta, né? Se arrepende, pede perdão, aí ela escorrega de novo. E daqui a pouco, em pouco tempo, o que vai acontecer? Ela vai olhar para aquela situação e falar assim, bom, não aconteceu nada demais. Não apareceu um anjo com espada de fogo para me cortar no meio, Deus não me fulminou, eu não morri, continua tudo normal, né?
Então, ela passa ela se acostumando com a prática daquele pecado, reincidindo, ela passa para um outro nível mais grave, que é a iniquidade, né? Iniquidade está ligada à palavra iníquo. E iníquo, nós sabemos que é o nosso opositor, né? É o maligno, é Satanás. Ele representa o iníquo e toda a iniquidade provém dele, está ligada a ele. Então, ele trabalha para que a pessoa caia com frequência naquele mesmo pecado, fique prisioneira dele, né, reincidindo. Então a gente poderia dizer que pecado é um escorregão, iniquidade é a repetição de um pecado, né? De forma que depois de um tempo a pessoa ela fica cauterizada já na sua maneira de sentir, que ela já não sente mais, ela não sente arrependimento, ela não sente remorso, está tudo certo, né? Então está tudo certo aos olhos dela, mas aos olhos de Deus não está. E a gente vai ver que Deus condena severamente, né, essa questão. Então, só para que todos possam ter isso claro na mente. Pecado, escorregão, iniquidade e repetição. E aí vem um nível mais grave que esse. Mais grave de todos, dos três, que é a transgressão. O que é a transgressão? É quando eu quebro uma lei. É quando eu quebro um mandamento direto de Deus, uma ordem imperativa que Deus deu, dizendo assim, ó, não faça isso. Porque se você fizer, eu vou te mandar para o inferno. Então, a transgressão, ela seria um nível dentro, né? Se fosse colocar numa escala, tá? A transgressão ela seria o nível mais grave. E por isso que eu falo que quando a gente trata da mentira e da falsidade, não se trata apenas de um pecado que você comete, ou da iniquidade, né, que é a repetição da mentira, usar a mentira com frequência, que é o assunto de hoje. Né, você está sempre mentindo, remendando uma mentira com outra, e sempre tem uma mentirinha ali na manga para poder evitar um confronto, escapar de uma situação qualquer. Quando a gente vai contra uma lei direta de Deus, nós estamos então transgredindo a lei. Então existe a transgressão. E a sentença para a transgressão, ela é inferno. Ela é lago de fogo e enxofre, né? Trevas exteriores, ranger de dentes, como a palavra de Deus vai colocar. Então vamos para frente aqui, para a gente aprofundar mais ainda nessa questão. Então olha só, o propósito de quem usa a falsidade e a mentira é sempre enganar. E o enganador a gente sabe quem é. Então vocês estão vendo aí que toda a ligação, toda a raiz está ligada ao maligno, né? Não tem nada aí que esteja ligado à luz quando alguém usa, né, de falsidade ou de mentira. Por isso a gente tem que tirar isso da nossa maneira de viver, do nosso proceder, né, para poder andar na luz. E ser luz, porque nós fomos chamados, né? Tem que lembrar também que nós fomos chamados para ser luz desse mundo. Jesus mesmo, ele afirmou, vós sois a luz do mundo. Então, como que a luz pode ser luz se houver trevas dentro dela, né? Então, olha só. O propósito da falsidade e da mentira é sempre enganar alguém, enganar uma pessoa, enganar um grupo, né? Pode ser também uma resposta... Sim, pode falar. Então, para transgressão, não há perdão. Para a transgressão, enquanto há vida, há solução, tá? Boa pergunta. Tanto a questão aí, seja nível de pecado, seja nível de iniquidade, seja nível de transgressão, enquanto nós estivermos nessa vida, a gente tem a oportunidade, o tempo, para se arrepender, confessar os pecados, deixar aquele caminho errado, aquela prática errada, e se apegar com Deus. Né? O que é o perigo que a Bíblia coloca? E nós vamos ver agora em Apocalipse 21:8. Qual que é o perigo? O perigo é o seguinte: por que a gente tem que evitar essas práticas, abandonar essas práticas todas, né, que estão sendo trabalhadas aqui no módulo 2, o mais rápido possível? Porque a gente não sabe quanto tempo tem, gente. Entende? Então, a gente não sabe quanto tempo vai viver. Se você praticou uma transgressão hoje, e hoje mesmo você se arrepende, pede perdão, confessa aquilo, né, faz o conserto necessário aos olhos de Deus, e de repente aí, Deus chama a sua senha. A gente espera que não seja logo, mas, né, vamos só imaginar a situação. Deus chamou a sua senha e você não fez o conserto necessário. Então aí é inferno. Ok? Agora, a gente precisa, né, dia a dia. Na verdade, o nosso proceder, ele tem que ser assim. E a gente não ficar esperando, vou esperar no próximo culto, eu vou conversar, eu vou confessar, vou pedir perdão para Deus, e depois do próximo culto eu não vou mais praticar isso. Não. A gente não pode esperar, na verdade, né? Então, a gente já tendo conhecimento da palavra de Deus, daquilo que agrada ou não agrada a Deus, no momento que a gente erra, no momento que a gente se pega, de repente, falando alguma coisa que não deve,
dando lugar à ira no nosso coração, liberando uma mentira, agindo falsamente, né, tendo pensamentos impuros, todos esses itens aí que estamos trabalhando. Então, naquele mesmo momento, imediatamente você já... Até porque o Espírito Santo em nós, ele nos auxilia nisso também, nas nossas fraquezas. Então, quando a gente já tem o Espírito Santo, fica mais fácil. Porque ele mesmo já dá um alerta, né? Ele dispara um sinal de alerta dentro, ó, isso aí está errado. E na mesma hora, você pede perdão, se arrepende. Um exemplo disso, palavras que são liberadas, né? Ali não está conversando sobre um assunto, está empolgante, se empolgou demais ali com a conversa e falou algo que não devia. No mesmo momento, você não espera. Não, ó, em nome de Jesus está cancelada essa palavra, perdão, Senhor, por ela, entendeu? E você vai já, começa o conserto ali imediatamente. Então, a questão da transgressão, ela é caminho para o inferno, sim, se não houver o arrependimento. Amém? Se não houver arrependimento a tempo nessa vida aqui. Saiu dessa vida aqui, já era. Não tem mais tempo de buscar por nada. Não adianta os parentes ficar orando, acendendo vela, não adianta mais nada. Acabou. A gente faz aqui nessa vida, fechou, expirou o fôlego de vida e fechou o olhinho, né? Partiu para a glória lá, ou parte já, né? Mas assim, já vai direcionado daqui, isso que eu estou querendo dizer. Amém? Então vamos lá. Pode falar. Meu que foi comigo na igreja, ele falou assim, por que que quando a gente começa a ir para a igreja, parece que tudo que a gente faz é errado? Boa pergunta. Porque a maioria das coisas que a gente faz é errado, né? Porque a pessoa ainda não conheceu o evangelho certinho. Na verdade, isso está um pouco distorcido aí, talvez, o entendimento dele, mas eu vou tentar esclarecer. O que acontece? A pessoa passou a vida dela inteira fora da presença de Deus, né? Passou a vida dela anos, talvez, eu não sei quantos anos ele tem, mas eu passei 23 anos da minha vida sem conhecer a Deus, sem conhecer a Escritura, sem saber de nada disso. E aí o que acontece? Naquele tempo que a pessoa passa, vou dizer assim, no mundo, né? Vou chamar assim, nas trevas ainda, sem ter a luz do entendimento das coisas, de como foram criadas, por quê, para quê, né? O que acontece? A pessoa ela tem uma vida natural. No natural, ela conquista coisas, ela ganha dinheiro, ela às vezes estuda, ela às vezes consegue negócio próprio, tudo. Muitas vezes a pessoa, às vezes faz coisas ilícitas até, ela usa desses artifícios que a Bíblia está condenando aqui, que a gente está trabalhando. Então, às vezes ela usou de mentira para conseguir alguma coisa, ela usou de falsidade, ela usou de força, ela usou artifícios, né? Mundanos, vou dizer assim, e conquistou coisas. E muitas das coisas, às vezes, que ela conquistou não foi de Deus, porque ela não vivia ainda com Deus. Então, algumas coisas, inclusive, a pessoa pode ter conquistado da parte do inimigo. O inimigo que foi beneficiando, foi abrindo caminhos, né? Porque o maligno faz isso também para poder envolver a pessoa em vícios, envolver a pessoa em situações. Então, vamos tentar entender, resumir assim. A pessoa vem para a presença de Deus, e existe uma frase no meio cristão, no meio teológico também, que ela diz assim, que o inimigo, ele dá com uma mão e tira com duas. Não sei quem já ouviu essa frase. Ela é bastante conhecida. Então, no tempo que a pessoa está no mundo, o inimigo vai dando coisas. Ele coloca manjares, ele coloca ofertas, coisas facilitadas, né? Seja bens materiais, seja sexo, de uma maneira ilícita. Em todas as áreas, o inimigo vai dando. Ele vai colocando situação, ele vai colocando laço, ele vai colocando facilidades. E outras, lógico, a pessoa conquista por si mesma. Mas a questão é que quando a pessoa sai das trevas e ela vem para a presença de Deus, num primeiro momento, ela pode sentir isso realmente. Ela começar a perder aquelas coisas que ela tinha conquistado, que ela havia, né, ganhado aí, sabe-se lá como, mas nem todas elas vieram da parte de Deus. E aí entra em ação esse ditado aí, nessa frase, né? Aquilo que o inimigo concedeu com uma mão, ele começa a tirar com as duas, porque ele fala, não vai andar mais comigo, devolve o que eu acrescentei. E a gente tem aí testemunhos, né? Histórias de pessoas que perderam a saúde, inclusive, né? Porque passaram por cirurgia espiritual em centro espírita, foram atrás né, de espiritismo, de coisas que não eram agradáveis a Deus, de outros deuses e tudo mais, para poder conseguir uma cura. Quando vem para a presença de Deus, a doença pega de novo. Só que isso é um momento transitório, que a gente precisa ter uma maturidade para entender. O inimigo vai começar a tirar aquilo que ele deu, mas Deus agora começa a colocar as coisas da parte dele, e aquilo que ele dá, ele não tira. Entende? Então, a pessoa ela vai
talvez passar por esse processo onde ela vai perder algumas coisas, só que ao mesmo tempo ela vai começar a receber outras tão maiores, principalmente na sua alma, no seu emocional e também materiais, né? Que ela vai começar a perceber uma compensação maior daquilo que ela está perdendo para aquilo que ela está ganhando. Eu peguei algum tempo atrás e eu lembro que a palavra, assim, ela dá umas entrelinhas, né? No rema, que a gente gosta muito aí, mas ela dá a entender que e assim, a gente experimenta isso que eu vou falar aqui, você talvez já experimentou, está experimentando ou vai experimentar com certeza. Mas existe algo que eu chamo de estação de bênçãos. O que é a estação de bênçãos? É como se você chegasse numa posição em Deus, imagina estações de trem, né? Ou estações do ano, mas de tempo em tempo vem aquela estação aonde parece que Deus abre o céu sobre a tua vida e tudo vai dar certo. Tudo dá certo. Você queria emprego, o emprego aparece. Você queria aumento de salário, o salário aumenta. Você queria viajar, a viagem dá certo. Você queria casar, o casamento dá certo. E assim por diante, né? Então eu chamo isso de estação de bênçãos. E existem pelo menos 3 fatores que esse seu amigo aí vai experimentar ou está experimentando e que nós vamos experimentar não uma vez apenas, mas algumas vezes na nossa caminhada com o Senhor. A primeira estação de bênçãos na vida de um crente, estou fazendo um parênteses, porque na verdade foge um pouquinho do assunto, mas estou respondendo ainda a Clenilda, tá? Depois você passa isso lá para o seu amigo. A primeira estação de bênçãos, ela é a estação do primeiro amor. A Bíblia trata como o primeiro amor, as primeiras obras, que é aquele primeiro momento quando a pessoa ela é tão cheia da presença de Deus, ela recém chegou na presença de Deus, e ela experimenta um primeiro amor, ela se apaixona, ela quer o tempo todo, ela não fala mais de outra coisa, é igual namorado apaixonado quando começa a namorar, não fala mais de outro assunto, não quer mais sair dali de perto, né? Então, é a estação do primeiro amor. Essa é a primeira estação de bênçãos na vida do cristão, que é onde Deus ele quer demonstrar, e demonstra muito bem, o grande e imenso amor que ele tem por você, que tem por essa pessoa que está chegando na presença dele. A segunda estação de bênçãos é a estação de bênçãos do arrependimento. Quando existe um arrependimento, uma mudança, uma conversão verdadeira, né, sincera de coração, isso abre os céus. Eu costumo dizer que, é uma frase minha, eu costumo dizer que quem está bem com Deus, até o que não pede, recebe. Né? Eu diria que essa é a estação do arrependimento. É a estação quando você já se arrependeu de tudo que tinha que se arrepender, a casa está limpa, você está andando ali, alinhado, né? Com a vontade de Deus, e Deus abre o céu sobre a sua vida e começa a derramar, começa a liberar bênção. Bênção, bênção, bênção. A ponto de se cumprir o que está lá em Deuteronômio 28. Você não corre mais atrás da bênção, ela corre atrás de você. Em muitos desses momentos dessa estação, você não abre a boca, não precisa abrir a boca para pedir, você pensa e Deus já concede, né? Então seria um outro aspecto da estação de bênção. E a terceiro e último aspecto, que é a estação da obediência. Que é quando você aprende a obedecer, custe o que custar, negando o que tiver que negar, renunciando o que tiver que renunciar, né? E Deus também se agrada disso, e Ele abre o céu sobre a tua vida e começa a derramar toda a sorte de bênçãos sem que você precise aí fazer muito esforço. Amém? Então, oi. Falando assim sobre a estação de bênçãos, me fez lembrar sobre a época lá de José, né, dos 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas. Ou seja, enquanto você está ali recebendo, que você está no primeiro amor, você está recebendo de Deus, você vai acumulando nos depósitos espirituais as coisas boas que você está recebendo. E quando você passar pelos 7 anos de vacas magras, você tem depósito com Deus, você tem algo a sacar no mundo espiritual, daquilo que você viveu de bênção, que você foi acumulando de obediência em Deus. Depois você pode até fazer prova do Senhor, assim como diz em Malaquias 3:10, né? Fazer prova de mim, assim diz o Senhor, se você é fiel ao Senhor. Exatamente. Amém? Muito boa a colocação da pastora Nair também. Quando fala das vacas magras e gordas lá de José, né? Do Egito, do sonho de Faraó, às vezes a gente traz muito para o lado material, né, de fazer reservas financeiras, reservas no lado material. Mas foi muito bem colocado, porque no lado espiritual a gente precisa também lembrar de ter essas reservas, né? E as vacas magras e gordas aí representam bem essa questão da estação. Tem estação de sofrimento, de escassez, né, de vaca magra, mas tem as estações de bênção, que eu citei aqui de uma maneira resumida, que seria a época das vacas gordas, né? Que é a melhor época, a época que a gente gosta. Que Deus possa mandar mais estações de vacas gordas, estações de bênção. Amém? Então vamos aqui. Nós vamos fazer esse slide e mais um outro de encerramento.
Se alguém tiver alguma colocação, pode entrar aí, pode falar. Então, olha só. Voltando aqui no slide, tá? O propósito é sempre enganar, o propósito de quem usa, né? Falsidade é mentira. Pode ser também uma resposta evasiva, como a que Caim disse a Deus, lá em Gênesis 4:9. Não sei se vocês vão lembrar aí, mas quando Deus pergunta sobre Abel, ele dá uma pergunta assim, do tipo, ele responde, né? Caim dá uma resposta do tipo, saída pela direita, né? Ele fala, eu sou, por acaso, eu sou responsável por cuidar do meu irmão, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Não tenho que saber onde ele está, né? E ele dá essa resposta, uma resposta evasiva, para encobrir uma mentira, porque na verdade ele sabia o que tinha acontecido com o irmão, certo? Um silêncio como o de Judas, quando o Senhor o acusou indiretamente na última ceia, então lá João 13:21-30, né? Quando fala sobre a última ceia. Isso aí vocês vão lembrar, não vou nem abrir o texto aqui, mas durante a ceia Jesus ele começa a dizer, onde vocês vão me trair? E eles começam a se perguntar, a se questionar, né? Perguntar, sou eu, Senhor? Como se não soubesse dentro de si mesmo o que tem, né? Mas aí, explicitamente, Jesus fala, olha, é aquele que coloca comigo a mão no prato. Então ali, Judas, ele encobre, né? Ele poderia ter dito, se defendido, né? Tentado dizer alguma coisa, não, eu não, ali na frente deles. Mas você vê que ele faz usa, né, de uma estratégia que é o silêncio. Então não é porque a pessoa ficou em silêncio que ela está dizendo a verdade, né? A palavra de Deus diz que nós seremos julgados pelas nossas ações, as nossas obras, e também pelas intenções do nosso coração. Então, a mentira às vezes não chegou na boca, não saiu. Mas dentro do coração, né, a intenção era de mentir. Então, tudo isso está sendo registrado contra, né, aqueles que usam ainda da mentira e da falsidade. Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Saiu da posição. Paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, diaconisa. Paz do Senhor, pastor. Deixa eu perguntar, agora o senhor falou assim sobre o que está no coração, assim, só da gente pensar em falar uma mentira, a gente já está pecando, mesmo que não venha falar ela, pastor? Um mandamento de Deus. Então você vê como que o negócio é estreito, né? Por isso que a porta é pequenininha, o caminho é apertadinho, né? Para conduzir a salvação. Terminou, diaconisa? Sim. Tá. Isso. Então, olha só. Sim. Quando Jesus ele começa a esclarecer a lei de Moisés para o povo, para os discípulos, né? Ele nos dá um entendimento, uma compreensão que no Velho Testamento, na fase da lei, era mais fácil até lidar com a lei de Deus, com os mandamentos de Deus, do que no período do Novo Testamento, que é a fase da graça que nós vivemos agora, né? Hoje nós vivemos a aliança debaixo da graça. A lei perdeu, né, o seu lugar a partir do sacrifício de Cristo na cruz. Só que Jesus ele começa a esclarecer, ele fala assim, olha, Moisés, na lei de Moisés, se alguém fosse pego adulterando, por exemplo, em adultério, essa pessoa ela já estava condenada na lei a uma sentença de morte por apedrejamento. Só que Jesus ele vem e agora na nova aliança ele diz assim, no Novo Testamento ele fala, antes era preciso um flagrante para morrer apedrejado. Eu, porém, vos digo que se alguém pensar, né, em adulterar com uma mulher, ele já cometeu o pecado de adultério. Então, quer dizer, o pensamento, né, já é o suficiente. E aí ele vai começar a esclarecer a respeito de outros pontos também. Então a gente precisa ser vigilante até mesmo no nosso pensamento e na intenção do nosso coração. Por que eu quero fazer isso? Por que eu quero dizer isso para outra pessoa? Amém? Parece que tem alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Amém. Então vamos lá. Por isso que Jesus ele ensinou assim, orai e vigiai, né? Vigiar o que você vê, ouve, fala e pensa. Tá? Que na verdade pensa que seria coração, tá? Mas a gente tem que ser vigilante em tudo isso. Então, encerrando aqui já com esse slide, não sei se vai dar tempo de colocar outro, mas vamos terminar isso pelo menos. Então, olha só, o silêncio de Judas, né, acusou indiretamente, onde foi acusado indiretamente, então, ou toda uma vida enganosa. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, 1 de João, né, 1,6 escreve, se nós dissermos que mantemos comunhão com ele, com o Senhor, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E o Senhor nos chamou, nos resgatou para viver e falar a verdade. Os mentirosos irão para o lago de fogo. Apocalipse 21:8. É o que eu estava falando sobre a questão da transgressão.
Quando a gente quebra uma lei, um mandamento de Deus, nós temos essas sentenças, né? Essas sentenças de condenação. Se alguém puder abrir aí, Apocalipse 21:8, o 21:7 recompensa, o 21:8 condenação, né? Alguém localiza para mim aí? Glória a Deus. Enquanto isso, vamos finalizar o slide aqui. Deixa no gatilho aí, o 21:8. 7 e 8 nós vamos ver, tá? Então, ó, Apocalipse? É. Apocalipse 21:8. Isso. Apocalipse? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, os abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. então o negócio é sério, né? Você vê que ele fala ali, ó, de dois aspectos que a gente está tratando aqui hoje. Ele fala que não só todos os mentirosos, ele fala que todos os mentirosos vão para o lago de fogo, que foi preparado para Satanás e seus demônios, que você precisa saber que inferno não foi feito para o homem, tá, gente? Inferno não foi feito para o ser humano. Inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, os anjos caídos que caíram com ele. Porém, a Bíblia deixa claro que quem, né, não atender, né, a tudo aquilo que a palavra de Deus coloca para nós vivermos e praticarmos e tudo mais, essas pessoas terão lugar no inferno juntamente com Satanás e seus demônios. Então, sim. Uma pergunta. Pode falar. Uma pergunta. Você falou que o inferno não foi preparado para o homem, que foi preparado para Satanás e aquela terça parte que foi lançada com ele, né? Mas o inferno está vazio hoje, Satanás está na terra. Pode falar, Ou ele já, digamos assim, entra e sai lá no inferno, volta para a terra. Aí, Qual é a visão esse que é um você tem assunto sobre até isso? extenso. Porque, na verdade, vamos pegar hoje, tá? Porque se a gente for pegar o Velho Testamento, vai estender muito. Numa outra oportunidade, a gente faz uma explanação desde o começo lá. Existem duas linhas teológicas nessa questão do inferno. A primeira linha teológica, grupo de teólogos aí, de estudiosos e tudo, defende que o inferno ele não foi inaugurado ainda, né? Então, que aquela frase popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio, ela estaria incorreta. Porque ele não foi inaugurado ainda, porque ele só vai ser inaugurado após o trono branco, né? O juízo final, o grande julgamento, onde todos nós, cada um, vivos ou mortos, vão estar diante de Deus, recebendo ali um julgamento e uma sentença. Aqueles que perseverarem até o fim, né? Os vencedores receberão a vida eterna, serão recompensados, entrarão no gozo do nosso Senhor. E aqueles que não, que descumpriram, que pecaram, que transgrediram, não se arrependeram, né? Que viveram uma vida dissoluta, enfim. Ou que estão nesse grupo aí de Apocalipse 21:8 também, que não é o único lugar que a Bíblia trata disso, tá? Eu usei ele porque ele é bem forte, mas tem outros lugares tratando disso também. Então, aquelas pessoas que morreram no erro, e permaneceram no erro sempre, elas vão ser condenadas, né? E lançadas em trevas exteriores, onde haverá aflição, ranger de dente, muito choro, pranto ali, eternamente, tá, gente? Esses que serão lançados no lago de fogo e enxofre, lembrando que a morte é uma morte eterna, a pessoa não para de morrer, né? A sua alma ela vai ficar em estado de sofrimento contínuo. Então, a primeira linha teológica, aí respondendo, ela defende que o inferno só vai ser inaugurado após, para os homens, né? Pelo menos, para os homens, após o julgamento, o grande trono branco. Satanás, existe assim uma elucidação mais clara, porque a palavra fala que Jesus, quando ele vier, né? Ele vai derrotar a antiga serpente Satanás, e ele vai aprisionar Satanás por 1000 anos, ele vai reinar esses 1000 anos na terra, com todos aqueles que foram salvos, né? Então ele vai prender Satanás, ele vai lançar no inferno, e depois ele vai tirar dali. Ou seja, hoje, se a gente for... Oi? Ele está solto, é isso. Tanto ele está solto, que a Bíblia vai fazer duas afirmações, e uma é o próprio Cristo que afirmou. A primeira é que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo que a gente vive jaz no maligno. Pode ver que é maldade para todo lado, é homicídio, é matança, é prostituição, são coisas, né, terríveis em todos os lugares. Segundo, quando Jesus estava na terra, ele disse, certa vez ele disse para os discípulos assim, ó, eu vou me retirar porque vem aí o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada com ele, eu não tenho parte com ele. E Jesus se retira. Então ele estava dizendo o quê?
que Satanás ele está, e a Bíblia é clara em dizer isso, ele está ao derredor, né, ao nosso derredor, rugindo como leão, esperando quem possa tragar. A gente vê na história de Jó também, Satanás dizendo para Deus, né, fala que Satanás ele vai até o trono de Deus, junto com os filhos de Deus, e ali Deus fala, olha, onde que você estava? Ele fala, eu estava a rodear a terra vendo os filhos, né, dos homens. Então, tudo isso nos dá uma clareza de que Satanás está solto, ok? E ele vai ser preso na vinda do Senhor. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, a Bíblia afirma. Então, a primeira linha aí para os homens defende que não foi inaugurada ainda. E uma segunda linha teológica, que eu vou encerrar aqui, que deu o nosso horário, mas só para concluir. Existe uma segunda linha teológica, um outro grupo, que ele defende que sim, o inferno já foi inaugurado, que a pessoa morreu, fechou os olhos aqui, já automaticamente já está, né, se ela morreu debaixo da condenação, ela já tem lugar lá e já vai para lá. E essa segunda linha teológica se embasa, inclusive, nos dois ladrões da cruz. Né? Vocês lembram que quando o ladrão da cruz, que se arrependeu ali, ele foi salvo, né? E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, essa segunda linha teológica, esse segundo grupo, se apega a esse texto e outros que não vai dar tempo de citar, mas subentende-se que se Jesus inaugurou já o paraíso, e ali demonstra que o paraíso já foi inaugurado, né? Então subentende-se que também o inferno já teria sido inaugurado. Amém? Glória a Deus. Então, encerrando. Oi, pode falar. Uma pergunta. Pastor, Na palavra também diz, uma pergunta. Na palavra também diz, quando Jesus ele morreu, ele desce e pega a chave do inferno, né? Então ele não tem como que ele entra, sai, exatamente. está Então, trancado, aberto. Boa colocação também. Porque como eu falei assim, esse é um assunto extenso, né? Mas a gente pode até preparar aqui no próximo encontro, deixar preparado alguns pontos que são chave para dar um maior entendimento e retomar a partir daí, né, na próxima semana. Mas aí, isso que a missionária Eliomara colocou é importante também, a gente entender o seguinte: Jesus, durante os dias que ele esteve morto, né, durante os dias que ele foi sepultado, ali os 3 dias antes da ressurreição, entre a cruz e a ressurreição, a palavra diz que ele desceu, né, a mansão dos mortos ali, e ele foi pregar a novidade de vida, pregar a nova aliança para aqueles que morreram na lei, aqueles que morreram sem ter o conhecimento, sem ter o entendimento da salvação através de Jesus, para que eles também tivessem acesso. E aí o que acontece? Durante esse período ali, ele vai, toma a chave da morte, toma a chave do inferno, né? Então a gente costuma dizer que o cão não tem nem a chave da própria casa, né? Pode até entrar, poderia, né, se a gente imaginar, até entrar em casa, mas não pode trancar a porta, né? Não pode fechar. E ninguém sabe dizer aí se a porta ficou aberta ou fechada. Quem tem o domínio, o controle é Jesus, está nas mãos dele. E a Bíblia é clara em dizer que ele levou cativo o cativeiro e que tragada foi a morte, né? Então, para nós já não existe mais morte. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, ele afirmou. Então o assunto aí, pode falar. Esse assunto Vai longe. esse assunto vai longe, se a gente deixar. Em João 14:30, Jesus diz que Satanás ele é o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Aqui ele está declarando que ele é príncipe deste mundo, da terra aqui onde nós estamos. Quer dizer, se ele é príncipe, o principado dele está sobre a terra. Então ele não está no inferno, o inferno está com as portas fechadas, assim como a missionária Leomária falou agora. Jesus desceu, pegou a chave do inferno, né? E então Jesus declara que o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Quer dizer, o príncipe deste mundo, o principado dele está neste mundo. Eu digo assim. Vamos fazer assim, gente? Obrigado, pastor. Vamos fazer assim. Na próxima quarta-feira, o próximo encontro, a gente retoma a partir desse assunto. Eu vou preparar assim um resuminho, né, em slides aqui, e a gente retoma nesse assunto, finaliza aqui, faltou falsidade e mentira. Tira da sua vida, procura, né, fazer aí uma análise, ora ao Senhor, pede aí auxílio ao Espírito Santo, para poder se libertar nessa área, se for o seu caso. Amém? Porque nós vivemos na verdade, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, ou seja, representantes da verdade. Isso é muito sério. Porque quando a gente vem para a luz, tudo que era treva, inclusive o príncipe desse mundo, passa a nos atacar. Né? Se nós tivermos brecha em relação à mentira, em relação a essas coisas, a gente deixar alguma brecha, alguma lacuna, ele entra e ele tem poder de ação, ainda existe legalidade. Então a gente precisa fechar. Amém?